Olá, amoras. Olá, amores. A gente vai falar no vídeo de hoje sobre a escola de Frankfurt. Vejam só, a escola de Frankfurt não é uma escola, é um grupo. É um grupo que acabou sendo denominado assim porque eles são de Frankfurt. Esse grupo está constituído por uma série de pensadores do início e de meados do século XX. São eles Horkheimer, Adorno, Walter Benjamin, Erich Fromm, Herbert Marcuse. Agora, mais recentemente, ainda está vivo, né? Jürgen Habermas, um velhinho fofo de 95 anos, que ainda está produzindo. No ano passado, se não me engano, produziu uma obra, imaginem, sobre a juventude. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Essa escola, ou esse grupo de pensadores, desenvolveu uma teoria ou um modo de analisar a sociedade pós-guerra que vai ficar conhecido como teoria crítica. A produção deles é gigantesca, eles produziram obras de sociologia, de psicologia social, de política, de economia, de filosofia. Eles eram, além de ser intelectuais multidisciplinares, eles trabalhavam com uma interdisciplinaridade muito grande. Agora, eles tinham por base, sobretudo, o pensamento de Karl Marx. Eles são, em sua quase totalidade, de pensamento originariamente marxista, mas também você vai sentir a presença de contribuições de Freud, de Nietzsche, enfim, né? São homens que estão pensando a partir de uma série de matrizes intelectuais, né? E eles querem entender como é que esta sociedade do pós-guerra funciona. Eles desenvolveram alguns temas que se tornaram caros até hoje, como, por exemplo, o tema da reprodutibilidade técnica, ou o tema da racionalidade instrumental e da racionalidade crítica, né, que seria o contrário da racionalidade instrumental. Eles criaram o conceito, né, da comunicação de massa, né, os meios de comunicação de massa, né? Eles trabalharam com o tema da inversão da dialética, que eles vão chamar de dialética do esclarecimento. E eu vou discutir um pouquinho cada um desses temas, né? Evidentemente, dentro do espaço que em 20 minutos e um pedacinho, a gente pode trabalhar o esse tempo que a gente pode, né, e para também não ficar uma coisa cansativa e extremamente erudita, até porque eu, eu não tenho essa erudição toda, né? Mas vamos lá. A principal preocupação dessa escola é entender por que a revolução proposta pelo marxismo acabou não dando certo, né? Ou seja, a ideia de Karl Marx era os operários, à medida em que a industrialização vai aumentando, vão se capacitando esses operários, né, por conta da própria tecnologia, e vão se organizando, e à medida em que eles vão se organizando, eles vão construindo um poder, que é o poder do proletariado, que seria um poder revolucionário, e que, seguindo uma dialética, né, e aí aquela filiação de Karl Marx a Hegel, né, sobre a qual nós já conversamos
em outro vídeo, né, por uma determinação da história, a revolução se daria a partir desta contradição dialética, né? Então, os patrões, ao desenvolverem as tecnologias da sociedade industrial, acabariam capacitando os operários, que se organizariam e que organizados tomariam o poder, estabelecendo, enfim, uma ditadura do proletariado que culminaria com a Revolução Socialista, que seria essa ditadura do proletariado, e a transformação da sociedade numa sociedade comunista. Não chegamos a esta sociedade e eles já ali nos meados do século XX estão se perguntando por que não, né? Por que não deu certo? E eles vão entender que não tem como dar certo porque a sociedade industrial se reinventou e acabou criando mecanismos de absorção dessa força do proletário, do proletariado. Ou seja, aquela classe que deveria ser a classe que destruiria o capitalismo industrial, acaba se tornando a classe que alimenta o capitalismo industrial, porque o capitalismo industrial se baseia na produção e no consumo. E o operário acabou se tornando o principal consumidor na medida em que a sociedade industrial começou a produzir em série os seus produtos, né? E aí a indústria se torna uma indústria de consumo de massa. O produto da indústria passa a ser estandardizado, passa a ser um produto em série, mais simples, mais econômico, mais barato, mais acessível, e ao mesmo tempo a indústria começa a criar uma outra indústria, que é a indústria da propaganda. Esta indústria da propaganda trabalha acoplada com a indústria do entretenimento, pela televisão, pelo rádio e pelo cinema. Esses meios de comunicação são meios de comunicação de massa. Atingem a grande massa do proletariado, que, ao se entreter, também consome as propagandas que vêm junto, e ao consumir essas propagandas tem o desejo de adquirir os produtos que estão sendo oferecidos, e esses produtos são oferecidos a um preço relativamente acessível, dando ao trabalhador a ilusão, isso é a análise da Escola de Frankfurt, dando a ilusão de que os seus anseios mais profundos estão sendo satisfeitos. Ora, para Marx, o anseio mais profundo do trabalhador é o anseio por liberdade. Mas a indústria do entretenimento vai produzir um outro anseio, que não é o de liberdade, é o anseio de consumo. Este, muito mais fácil de ser satisfeito quando você consome. Só que, dizem os intelectuais da Escola de Frankfurt, como o consumo é constantemente realimentado, uma vez satisfeita determinada necessidade de consumo, eis que surge uma outra, porque surge um novo produto, mais novo, mais moderno, mais acessível, mais prático. E aí o trabalhador, de novo, se sente impulsionado a consumir. E assim se estabelece uma cadeia difícil de romper. Porque o trabalhador quer consumir para se sentir melhor, e para consumir
ele precisa trabalhar. Então, trabalha mais para consumir mais, e ao consumir, esse consumo não satisfaz a sua necessidade, que vai ser sempre realimentada pela indústria da propaganda, do entretenimento, e ele entra nesse loop, né, de um consumo insaciável para que acaba produzindo um trabalhador também que não para de produzir. Essa análise, né, da galera da escola de Frankfurt vai levá-los a algumas considerações interessantíssimas. Por exemplo, isso que eles vão chamar de inversão dialética, né? Que ele vai chamar de dialética do esclarecimento. Sempre que eu falo em dialética, eu estou aqui discutindo com Karl Marx e estou discutindo com Hegel, ok? De novo, né? Sempre que eu trato desse assunto, eu gosto de lembrar. Hegel, que é contemporaneamente do século XIX, retoma esse tema da dialética, né, ao dizer que a história está sendo construída através de uma tríade: tese, antítese, síntese. Essa história está sendo construída por uma espécie de espírito absoluto. Esse espírito absoluto conduzirá a humanidade a um fim maravilhoso, em que o Estado será único, em que o direito será perfeito, a filosofia será perfeita, não haverá mais dúvidas, as pessoas saberão exatamente como as coisas são, enfim, é o paraíso na Terra. Marx vem, corrige Hegel e diz: não é o espírito quem está determinando tudo isso, é a própria matéria. Existe uma determinação da matéria que levará a humanidade, de novo, por contradições dialéticas, a chegar a uma sociedade perfeita, que seria o comunismo. A escola de Frankfurt está dizendo: desistam, não funciona, porque está havendo aqui uma inversão dialética. Marx fez uma inversão, transformou o espírito em matéria, como tese. A escola de Frankfurt está propondo que existe uma outra inversão, ou seja, a sociedade industrial transformou os ideais iluministas, igualdade, liberdade, fraternidade, que seriam ideais de libertação do homem pelo homem, em um processo de escravização do homem pelo homem. E pior, um processo de escravização da natureza pelo homem. E é isso que a escola de Frankfurt vai chamar de racionalidade instrumental. Ou seja, a inteligência humana chegou a um ponto tal em que ela já não trabalha para libertar a humanidade de suas escravidões. A inteligência humana trabalha para aumentar as condições de exploração, agora de modo mais racional, de modo mais efetivo, de modo mais eficiente, eficaz. E esta dominação não é só do homem pelo homem, mas é também do homem pela natureza. Racionalidade instrumental. A razão vê a natureza como instrumento a ser explorado em função do homem, mas pior, vê o outro homem como instrumento a ser explorado em razão deste homem que detém a tecnologia, que detém a ciência. Então, os saberes que foram construídos ao longo da história recente estariam sendo usados não para libertar a natureza e os homens, mas para escravizar ainda mais a natureza e os homens. E como é que essa racionalidade instrumental se dá? A partir dos diversos aparatos, entre esses aparatos os mass media, os meios de comunicação de massa, né?
a televisão, o rádio, o cinema, ao apresentar uma coisa chamada entretenimento, mantém o operário feliz e alienado, enquanto induz nesse operário, por via da propaganda, uma série de desejos que nunca serão plenamente satisfeitos. No meio dessa discussão, a Escola de Frankfurt desenvolve também um conceito chamado de aura. Isso está muito presente nas obras de Walter Benjamin. Quando ele começa a falar da arte. Por quê? A arte sempre foi uma forma de manifestação do ser humano e uma forma de manifestação extremamente rica, né? A cultura é, sobretudo, arte. Mas quando Walter Benjamin trabalha o conceito de cultura de massa, ele diz que a gente tem que tomar muito cuidado com estas expressões, porque a cultura de massa não é a cultura das massas proletárias, não é a cultura das populações não industriais, não é a cultura das pessoas simples. A cultura de massa é uma cultura elaborada para massificar a população. Então, as canções pop, o cinema fácil, a literatura leve, né, superficial, as novelas seriam produções tecnicamente muito bem elaboradas, olha a racionalidade instrumental, né, para prender a atenção, para tirar o indivíduo da dinâmica da discussão crítica. Então, quanto mais você consome essa cultura, que não é popular, mas é de massa, quanto mais você consome essa cultura, menos você reflete sobre sua condição de trabalhador, de explorado. E aí, a Escola de Frankfurt dá um salto, porque quando muitos estavam preocupados, né, corretamente, em criticar a produção da indústria capitalista, a Escola de Frankfurt vai dizer mais alto lá, porque, e Herbert Marcuse é um dos grandes nomes, alto lá, porque esse tipo de alienação cultural é produzido tanto nas sociedades capitalistas quanto nas cidades socialistas. Nas cidades socialistas, a tônica é a revolução. Então o trabalhador tem que trabalhar por causa da revolução. Os produtos culturais são produtos culturais que alimentam a revolução. A revolução contra quem agora? Contra esse inimigo chamado capital, que está no exterior, mas a qualquer momento pode vir nos atacar. Enquanto nos países capitalistas, a tônica é o consumo. Então o trabalhador tem que trabalhar por causa do consumo, e o trabalhador consome uma arte feita para consumir. Ou seja, eles não são nem um pouco otimistas com relação à sociedade. Seja nos blocos socialistas, seja nos blocos capitalistas. E nessa discussão sobre como o uso da técnica vai transformar os produtos culturais em produtos a serem consumidos, Walter Benjamin discute o papel do artista. O artista sempre foi alguém que precisa do público para viver. Mas agora, esse artista está enfrentando um dilema. O artista costuma ser uma antena da sociedade, mas a técnica se tornou de tal forma abrangente e dominadora que esse artista precisa se vender ao projeto industrial se ele quiser ter um público consumidor, já que o público consumidor agora só aceita os produtos que estão sendo elaborados a partir de uma lógica
tecnicamente pensada e que transforma aquilo que seria arte em algo fácil de consumir. Então, a música mais elaborada, o cinema mais elaborado, a escultura, a arte que tem um conteúdo crítico, passa a ser menos interessante. E esse artista que era antes valorizado, esse artista que vendia sua obra para um determinado público, que antes era valorizado porque a sua obra era única, era especial, tinha um caráter, né, de unicidade, esse artista agora tem que competir com a reprodutibilidade técnica. Ou seja, eu acabei de pintar um quadro maravilhoso e em uma semana esse quadro está sendo reproduzido em todos os lugares do mundo. A imagem é a mesma. O meu quadro é único, mas a imagem que reproduz o meu quadro é tão dinâmica, é tão vasta, que dificilmente alguém vai se interessar pelo meu quadro e vai comprar aquela estampa, né, que está sendo produzida industrialmente. Aí Walter Benjamin vai criar esse conceito de aula. Ele vai dizer, olha bem, a arte, essa arte do indivíduo, artista que se inspirou e colocou na peça toda a sua criatividade, ela está perdendo a aura a partir das cópias daquela obra, né? Então, para Walter Benjamin, a obra de arte tem um valor em si, né? Tem uma aura, mas todas as suas cópias não têm. E aí ele pergunta, o cinema tem uma aura? O filme tem uma aura? O filme já é feito para ser reproduzido, ele já é publicado em cópias. O livro tem uma aura? Ele já é republicado em cópias. E tem uma discussão interessante sobre isso. Walter Benjamin, mesmo assim, ainda acredita que no cinema, na literatura, se a obra, mesmo reproduzida, tem um caráter crítico e dá ao seu consumidor uma condição de pensar sua existência, então ainda temos aí uma aura, não mais dada a unicidade da peça, mas dada a unicidade da ideia que ela quer transmitir. Então, gente, essa mais ou menos a contribuição que a gente queria dar sobre a escola de Frankfurt, né? Essa escola que, de um lado, criticou o marxismo, de outro lado, apontou a nossa crise, né? Em que a razão, em vez de ajudar a natureza e o homem, está escravizando ainda mais a natureza e o homem. E em Herbert Marcuse aparece uma solução. Eu gosto sempre de apresentar uma solução. E a solução de Herbert Marcuse é uma solução epicurista. Vamos deixar de consumir aquilo que é supérfluo e vamos começar a nos concentrar apenas no que é absolutamente necessário. Com essa ideia, Herbert Marcuse incentivou muito movimentos como o movimento hippie, né? Que foi um boom na sociedade e que, veja só, né? Tinha entre seus slogans, né? Faça amor, não faça a guerra. Bom, vamos ficando por aqui. Um forte beijo, amores. Um forte beijo, amoras. Tchau, tchau.